Eu comecei a fazer como se fosse um milagre da manhã desde o dia 19 de abril de 2020, quando começou a pandemia, a gente começou a acordar cedo todos os dias, 6 horas da manhã. E aí esse ano foi regradinho, gente, de segunda a sexta, das 6 horas da manhã, eu estava de pé, de maneira disciplinada. Aí chegou essa semana no final do ano, eu falei, ai, gente, eu vou dormir um pouquinho, tá bom? Aí estou muito feliz, dormindo todos os dias até 9 horas da manhã, que é o máximo ali, né? Não passa disso. Aí a Lili me liga, amiga, como que tá 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, dia 29? Topa fazer um treinamento? Eu falei, olha, isto é prova de amor, amiga. Eu não ia falar um monte de gente, não. Mas estou muito feliz de estar aqui. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. E é um tema que eu amo, então acordei mais cedo, tomei banho, estou aqui preparada, né, com a minha energia para transmitir para vocês. E é um tema que eu amo, que eu vivo. Eu vou contar um pouquinho da minha história para quem ainda não conhece. E eu até fiquei ontem, assim, preparando o treinamento, pensando o que eu ia fazer, mas eu acho que mais do que vir com muita técnica, eu vou contar histórias, porque eu acho que é na simplicidade, é no dia a dia, é na mágica que o universo acontece, né? Dando sinais. Quando eu falar muito de universo, é muito particular isso, a ciência, tá? A ciência, ela traz muito o conceito mesmo, né? Então, eles não atrelam a nenhum tipo de religião. Mas, para mim, Mariana, o universo é uma parte de Deus. Deus, para mim, é muito maior. E o universo é como se fosse a ferramenta dele, como se o universo trabalhasse para Deus. Então, quando você começa a entender isso, no final é tudo Deus, Deus agindo na nossa vida, né? Então, eu tenho tanta fé no universo, é que eu não explano muito isso nos treinamentos e tudo, mas para mim o universo é uma parte de Deus agindo, tá? E isso começa a ficar mais fácil quando você dá um significado tão grande desse, né? Porque você começa a confiar muito mais. E esses dias eu fiz o meu mapa astral. Meu, muito legal, tá? Então, por que que eu estou trazendo isso? Porque o autoconhecimento, você vai entendendo quem você é e você vai potencializando, né, os seus pontos fortes. E como eu sou canceriana, com sol em câncer e tonicidade em câncer, eu sou uma pessoa que sente muito. Eu sou extremamente intuitiva, eu sou totalmente sensitiva com as pessoas, com os ambientes. Então, uma pessoa entra num lugar, ela pode até sentir alguma coisa, eu vou sentir muito. Eu não sabia que isso também poderia estar influenciando com o signo. Mas é legal, porque isso começa a conectar muito desde da minha infância, assim, as coisas que eu vou sentindo muito, porque a vibração nada mais é do que o sentir, tá? Então, começando a minha... Olha lá, os cancerianos já se conectam, né, gente? É muito bom. É... Então, vamos lá. Eu tenho 31 anos, eu moro em São Paulo. É... Eu acho que a lei da atração, ela começou a entrar na minha vida quando eu era uma pessoa muito negativa, tá? E é muito louco porque eu nem lembro dessa época, era como se fosse uma vida passada minha, mas a minha adolescência eu fui bem rebelde, meus pais se separaram, então eu estava num momento, assim, de muita negatividade. Eu reclamava de tudo, eu brigava com todo mundo, eu era muito reativa e, para mim, nada estava bom. Era como se o dia desse errado o tempo todo. Isso por volta dos 14, 15 anos. E meu pai é da Seishonoye. Então, eu não sei se vocês conhecem, é uma filosofia de vida, não é uma religião, mas ele é o extremo da positividade. Ele, assim, é aquela pessoa que você passa até raiva, porque tudo para ele tá sempre bom. O mundo tá caindo, o pneu furou, você tá, sei lá, noite de madrugada, no escuro, até com um momento de perigo, para ele tá sempre bom, tudo certo. E aí eu lembro de uma cena que eu estava em casa, eu estava meio que brigando com ele, aí ele virou e falou, Mari, para, você tá chata, ninguém tá te aguentando. Você continuar assim, sua vida não vai para frente. Aí ele pegou e me deu esse livro aqui, do Segredo, né? Que eu não ganho nada para falar dele, mas se eu ganhasse, talvez eu poderia ter um residual de tanto que eu falo desse livro. E ele falou assim, você precisa ler esse livro.
e começar a praticar as coisas, sua vida vai mudar. E eu lembro que eu meio emburrada, né? Pai dando bronca, você já fica meio reativa assim. E aí um dia o livro estava lá em cima, eu peguei e comecei a ver. E o livro me encantou porque ele não é corrida a leitura, né? Ele vai tendo umas frases, umas imagens, assim, meio diferente. E eu comecei a me apaixonar pelo livro. Então, eu não sei quem já leu, né, do pessoal novo, mas eu indico demais porque a Junesse está totalmente conectada com todos os princípios do livro, né, com muita coisa. E o livro, ele traz de uma forma simples, chega até a ser lúdico, tá? Tem muita gente que lê o livro do Segredo e não acredita, porque ele traz de uma simplicidade tão grande que as pessoas falam, ah, isso é baboseira. E depois, eu acho que tudo acontece na nossa vida no momento certo. E eu acho que eu ter lido esse livro na adolescência fez com que eu fosse inocente, acreditasse. Porque eu não tinha muito parâmetro, o que era certo, o que era errado, o que era fácil, o que era difícil. Então, o livro falou para eu fazer, eu comecei a fazer. E aí, depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo um senso crítico maior. Então, a gente vai começando a não acreditar nas coisas. E aí eu convido, né, até a gente a conversar aqui hoje, para que você tire toda a sua criticidade, tudo aquilo que você já viveu, porque eu vou falar de muitas coisas aqui que são conceitos de física que a gente, às vezes, passa 30, 40, 50, 60 anos e a gente não sabe, não vive. E o conhecimento liberta. Então, eu acho que precisa ter essa barreira baixada para que você realmente entenda o que é a física quântica, os princípios básicos, não precisa tanta coisa assim, né? Porque tem muita coisa, mas se você souber o básico, você vai começar a praticar e a sua vida vai mudar literalmente, tá? Então, eu vou mostrar uma foto aqui. Eu posso compartilhar a tela? Ah, posso. Só para vocês entenderem o quanto o segredo mudou a minha vida, talvez vocês já tenham visto essas fotos, né? Mas eu não posso deixar de contar, porque para mim já é um grande case de quadro dos sonhos. Esse é o meu Instagram, para quem quiser se conectar comigo também, eu falo algumas coisas lá sobre isso. E aqui eu tinha 19 anos, eu tinha o sonho de fazer engenharia. Nessa época que eu li O Segredo, eu já estava num colégio técnico, e eu tinha um sonho de fazer uma faculdade muito difícil, essa faculdade era bem cara, e eu coloquei ela na cabeça. Um dos princípios do segredo e da lei da atração é você ter um objetivo claro e você tirar todas as opções. É como se você colocasse dentro de você que não existe opção para aquilo acontecer. Ou é, ou é. E aí eu só prestei essa faculdade, na época era muito cara, eu consegui uma bolsa, e eu me formei, né, nessa faculdade, e também entrei na empresa dos meus sonhos. Para contar um pouquinho para vocês como eu entrei nessa empresa, que eu nunca falei, mas eu acho que já é um case de sucesso de lei da atração, minha família sempre trabalhou nessa empresa, minha mãe e meu avô, e o meu sonho era eu me formar e entrar, eu não achei que eu ia conseguir ser estagiária. E aí um dia eu falei, eu preciso sair do meu estágio, eu preciso encontrar a empresa que eu realmente vou fazer carreira, e eu comecei. O que eu quero trazer para vocês? Sinais, tá? Você ter uma intenção e você começar a projetar isso na sua mente. Eu comecei a pesquisar, entrei no site da empresa e comecei a falar, já pensou se eu fosse estagiária dessa empresa? Se eu já começasse agora? Meu, é um sonho, né? Eu comecei a criar na minha mente como seria eu trabalhar nessa empresa. Só que as vagas de estágio, elas tinham um período para se preparar, né? Você faz todo o processo seletivo, começa na metade do ano anterior para começar o estágio realmente no ano letivo, né? Então, por exemplo, quem está entrando de estágio numa empresa agora passou pelo processo seletivo desde julho e as vagas tinham encerrado. Só que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, o universo, ele sempre sabe o caminho mais fácil e rápido para você chegar nos seus sonhos. E aí eu fui pelo método convencional, estava esgotado, né, a possibilidade, eu meio que desisti e comecei a colocar o meu currículo na Cato, que aqui em São Paulo a gente usa muito, né, um site de empregos, estágios, e aí várias empresas começaram a me ligar. E eu não tinha nem vontade de fazer entrevista, gente. A lei da atração, ela vai dando sinais e você vai começando a sentir, sabe? É como se, assim,
você tem várias possibilidades. Se você fecha os olhos e se conecta com aquilo que seu coração quer, meio que você encontra a porta certa. Eu não sei se vocês estão entendendo isso, sabe? Mas é muito do sentir. E eu ia, fazia as entrevistas, e as coisas pareciam que não dava certo, eu não gostava do salário, eu não gostava do lugar, eu não gostava do chefe, nada assim. E eu falava, não é para eu fechar nada agora. E aí eu fiz umas 15 entrevistas. E um dia eu estava na faculdade, meu celular tocou. E uma pessoa me ligou e falou assim, olha, aqui é da Método Engenharia, até me arrepia contar. Eu acabei de pegar o seu currículo aqui na Cato, e é uma vaga temporária de estágio para ficar 6 meses. Você quer vir fazer a entrevista? E, gente, eu chorava, eu terminei a ligação, eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu não sei nem para que é a vaga. Eu só sei que a vaga é minha e eu vou entrar lá nem para servir cafezinho e eu vou crescer lá dentro. O que eu quero dizer? Que Deus e o universo sabem todos os seus sonhos, todos. Só que você precisa fazer a sua parte. A sua parte é sonhar. Você precisa viver isso dentro de você, na sua mente, no seu quadro de sonhos. Você precisa criar as imagens e o universo vai se organizando na hora certa para que tudo aconteça sem esforço. Tem uma frase do livro do Segredo que fala assim, a grama não sofre para crescer. Não é mais difícil criar $1 ou $1 milhão para o universo. O dinheiro é energia. Tudo que você quer de riqueza, de abundância, de prosperidade já existe. Você só precisa acreditar e aí limpando o seu subconsciente para que você manifeste isso, tá? E aí, eu entrei na empresa, comecei a trabalhar, mas uma parte de mim estava totalmente desconectada dos meus sonhos. Eu sempre quis ser milionária, eu sempre quis andar de carro importado, eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ter sonhos grandes, liberdade. O livro conta muitas histórias de pessoas que viajaram o mundo, de pessoas que estavam devendo muito dinheiro em 5 anos, mudaram a vida literalmente. O Segredo, ele vai contando várias histórias dessas. E uma das coisas que eu não entendia, olha para você ter noção que eu não estou aqui por acaso, tá? Não estamos aqui por acaso. Mas uma das coisas que eu comecei a estudar o livro, e eu lembro assim, eu comecei no colégio com 16 anos, no último ano ali do colégio, e até o último ano da faculdade eu pegava o livro no carro e ficava lendo, ou seja, eu fui impregnando na minha mente todos os conceitos do livro. Era um livro que eu abria todos os dias para ler. E aí, por exemplo, se sai hoje o áudio do Segredo, eu sei falar todas as frases, porque foi muito decorado. E um dos princípios, né, da programação neurolinguística é você internalizar mesmo. Você precisa da repetição. Repetir, 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 até que seu cérebro torne inconsciente. E uma das coisas que não entrava na minha cabeça, de jeito algum, eu não conseguia entender como as pessoas recebiam cheques pelo correio. Então, o livro conta a história de pessoas que falam assim, você está esperando muitas dívidas, e aí você precisa parar de esperar as dívidas chegar pelo correio e espere cheques chegando pelo correio. O dinheiro vai chegar na sua porta com correspondência. E eu falava, meu, que doideira, meu pai não recebe cheque pelo correio, minha mãe não recebe cheque pelo correio, eu não conheço ninguém perto de mim que receba cheques pelo correio. Da onde é essa galera, né? E aí, beleza, passou, eu comecei a estudar sobre educação financeira e eu muito conectada com Deus. Deus, não é isso que eu quero, eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma ferramenta. Eu desejei muito, né, a Junesse, o marketing de relacionamento. E aí Deus me deu o convite, né? Meu amigo me ligou, eu fui, esse meu amigão aqui, vai fazer inclusive 8 anos agora em janeiro, e eu sentei na cadeira, comecei a assistir o plano, me arrepiei toda, cadastrei. E depois, acho que depois de uns 3, 4 meses, eu entendi da onde as pessoas recebiam cheques pelo correio. Eu fui pesquisar as histórias das pessoas que contavam as histórias no Segredo, olha isso. E a maioria das pessoas que mudaram de vida literalmente no livro, elas se envolveram com marketing de relacionamento nos Estados Unidos. Eu nem sabia que isso existia. Mas antes não existia transferência, não existia TED. Só que o marketing de rede sempre pagou semanal. Então, a forma deles pagarem os distribuidores, né, no passado, era enviando cheques pelo correio.
Você entende que a transferência hoje que a gente ganha da Junesse toda semana eram enviados cheques pelo correio. Então, de uma maneira muito maluca, eu atraí a mesma ferramenta que as pessoas do livro faziam. Olha que louco, gente. Isso não é por acaso, tá? O que eu quero trazer com você? Que você começa a pensar as coisas que você deseja e o universo vai começar a manifestar isso para você, tá? Faz sentido? Vocês estão gostando dessas histórias? Eu nunca contei nos detalhes, assim, mas isso é muito importante, tá? Vocês entenderem que é na sutileza. Às vezes não acontece no tempo que a gente quer, mas no final meio que tá tudo assim, ó, conectado, tá? Tudo tem alguma razão e tudo é no tempo certo. Então, vamos lá. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre vibração. O que vocês pensam, antes de eu colocar essa imagem, quando vocês pensam em vibração, em energia, o que vem na cabeça de vocês? Assim, tem que ter uma imagem. Primeira coisa que vem, pode escrever no chat. O que significa energia, vibração para vocês? Ondas? Onda, a Kátia falou, vibração já conecta com onda. Luz, olha que legal. Condução. Luz, fogo, arrepios, ondas energéticas, bem-estar. Mar, ai que delícia. Vibração, mar, muito bom. Sol, eu também amo sol. Conexão, muito bom. Por que eu fiz essa pergunta, tá? Porque para iniciar a física quântica, você precisa entender que tudo tem uma vibração. Tudo é feito de partícula, toda partícula é feita de energia e toda energia gera uma vibração. Então, o livro tem uma vibração, né? Ela é uma massa ali condensada. Se você pegar um microscópio, não tem partículas sólidas, é tudo energia, tá? O livro é energia, a caneta é energia, a água é energia, tudo tem uma vibração. E aí, tem coisas que têm uma vibração muito maior e que a gente usa, mas a gente nem sabe que tem uma vibração grande, né? Então, as torres de transmissão, os computadores, o Wi-Fi da sua casa, o celular, o GPS, o raio-x, tudo isso são ondas vibracionais. Só que são feitos, né, de ondas, só que cada um tem uma onda. Então, é tão louco que a gente não vê, mas a gente usa o tempo todo, tá? Você parou para pensar como que o seu celular pode funcionar? Você recebe uma ligação, dirigindo um carro numa velocidade a 100 km, sei lá. Você está na estrada, 100 km por hora, e o seu celular recebe uma ligação. Não é muito louco, né? Você está em alta velocidade e o celular pega em qualquer lugar que você tiver. Da onde vem toda essa conexão? Das ondas, tá? E por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente começa a entender que tudo tem uma vibração, isso também está conectado com a gente. Nós somos seres vibracionais. A gente acreditando nisso ou não, a gente aceitando isso ou não, a gente entendendo isso ou não. Então, é como se a gente fosse uma verdadeira torre de transmissão. E dependendo da sua energia, né, do quanto você realmente tem consciência e prática, isso pode chegar até mais de 1 metro, 2 metros, a sua energia. Imagina você está aqui, a sua vibração está chegando num raio de 2 metros para cá, 2 metros para cima, 2 metros para o lado. Ou seja, quanto mais você pratica, mais vibração você contagia as pessoas, tá? É como se fosse essa foto aqui, tanto para o bem quanto para o mal. E aí você começa, sendo uma torre de transmissão, você emana uma energia. E aí, pela lei da física, né, ação e reação. Tudo que você emana, você traz de volta. E esse foi o conceito mais forte que eu já tive do segredo. Por quê? Eu entendi que toda reclamação que eu tinha, isso me prejudicava. Toda fofoca que eu fazia, toda negatividade, quando eu pensava em doença, tudo isso voltava para mim. Então, eu comecei a praticar a lei da atração com medo, porque eu falei, cara, se eu pensar negativo, acontece alguma coisa. E você começa a se tornar tão atrativo que quando eu, Mariana, hoje penso negativo, dá alguma coisa ruim. Quando eu tô triste, eu não posso sair de casa.
Tipo assim, eu tô triste esses dias. Eu tive 2 vezes que meu celular travou o WhatsApp. Era porque eu estava nervosa. Porque se eu sou uma torre de transmissão, só coisa positiva o tempo todo, né? A questão da vibração, da ressonância, eu já tenho esse poder, né? De assim, eu fui praticando e eu sei que é alta. É tão alta para o bom quanto para o mal. Quando eu tô triste ou com raiva, tudo trava. É perigoso eu bater o carro, é perigoso eu ser assaltada, é perigoso acontecer alguma coisa assim, de eu ficar doente, é perigoso quebrar coisas eletrônicas. Então, quando a gente começa a entender o poder da nossa mente, eu não sou alegre e feliz o tempo todo porque eu gosto, é porque começa a ser uma coisa de se eu não for é muito pior. Você entende isso? Então, pega todas as situações negativas que você já teve na vida. Sei lá, você ficou com uma dívida muito alta, alguma coisa sua quebrou e te prejudicou, sei lá, o computador, TV, você ficou doente ou alguém da sua família ficou doente, bateu o carro, foi assaltado. Tudo isso, de alguma maneira, você estava manifestando algo que você vibrou. E o segredo até fala isso, fala, meu, é até perigoso, né? Tipo assim, você acha que é uma injustiça, mas na verdade você começa a ter uma consciência. E essa consciência é a mais importante, gente. Se vocês começarem a ter essa consciência que tudo de bom e de ruim que vocês pensam, vocês vão manifestar cedo ou tarde, você começa a ter essa força para querer mudar os seus pensamentos, tá? E também se preocupar com as pessoas à volta. A minha mãe, ela odeia que eu conte essa história, tá? Mas a minha mãe chegou uma época que ela tinha muito medo de assalto. Aqui, eles moravam aqui, eu morava em outro lugar, meus pais, e eles foram assaltados na minha casa, mão armada, e assim, foi um momento muito tenso para minha família. E a minha mãe ficou simplesmente traumatizada. Ela começou a colocar câmera na casa, ela começou a alarme, a andar com vidro fechado, começou a ser um processo mesmo até de pânico, né, de assalto. E aí ela separou do meu pai, foi morar sozinha, numa casa grande, num condomínio, e ela tinha muito medo de ser assaltada num condomínio fechado. E aí, era na época que eu tinha acabado de fazer o reiki, que eu fiz o reiki nível 3, né? E você sabe que tudo é vibração. Você começa a ter muito mais consciência com os princípios do reiki. Eu falava, mãe, você está num nível tão forte de atração que o ladrão vai entrar aqui na sua casa. Do jeito que você está fazendo, ele pode te pegar na rua. Não adianta se você está com a porta trancada. Você está atraindo assalto. Isso é muito perigoso. E aí eu ia para casa dela e começava a fazer os reikis, assim, nas coisas e tal. Eu falava, mãe, é muito perigoso o que você está fazendo. Você precisa ter consciência disso. Resumindo, passou um tempo. O ladrão conseguiu achar uma chave velha. Era uma pessoa que tinha reformado a casa. Entrou na casa dela com a chave da porta. E roubou um monte de coisa da casa dela e ninguém viu. Tipo assim, por quê? Porque ela atraiu isso. E depois que ela teve esse acidente, eu falei, mãe, você precisa ter consciência, você precisa agradecer. Tudo bem você se sentir segura, mas você não pode ter medo do assalto, tá? E aí, isso está muito conectado com essa escala. Isso daqui é medido, né? As nossas emoções, elas são transformadas em vibração. Então, o que é legal? É você ter consciência que tudo que você pensa e sente gera uma vibração, gera uma emoção, e isso pode ser medido. Tanto os sentimentos bons quanto os ruins. Não sei se você está passando slide, mas não está passando não para a gente, tá? Não acredito! Não, desde vocês que não me você avisaram. avisou no chat, pessoal, mas eu vi que você não tinha lido ainda. Então, vamos lá, vamos Volta, voltar. só estava o da sua foto. Não acredito! O da Ó, vibração. aqui que eu falei, tá? Então, vamos voltar. Aqui que eu falei das frequências, da torres de transmissão, do celular, do computador, você pode ir vendo que cada um tem uma frequência vibracional. Aqui é a imagem de luz, né, de você realmente ser esse polo de energia, e isso vai expandindo em raios, então raio de 50 centímetros, de 1 metro, de 2 metros. Aqui muita questão de você atrair isso, você tem que imaginar que você é um imã, isso traz essa responsabilidade, e agora a escala das emoções, tá? Então, imagina a minha mãe, ela estava ali com culpa, com medo, com tristeza. Você vibra isso
é isso que você vai manifestar. Então, a forma mais fácil de você entender essa escala das emoções é entender que tudo aquilo que eu sinto, o universo vai me trazer de volta mais emoções para eu continuar sentindo. Então, por exemplo, eu tenho vergonha de apresentar o plano, eu tenho vergonha de vender os produtos, eu tenho vergonha de falar no palco. Você sente aquela vergonha. Você vai manifestar mais situações para você continuar tendo vergonha, independente se é na Juness ou na sua vida. Então, às vezes, você vai pagar um mico na sua família, sabe? Alguém vai zoar você na frente das pessoas. Você vai continuar sempre atraindo situações para continuar tendo vergonha. A mesma coisa com medo. Você tem medo. Medo de se endividar, medo de quebrar, medo de falar dos produtos, medo de convidar, medo de ser assaltado. O universo vai sempre manifestar para você continuar com medo, independente da área, tá? Não é assim, eu tenho vergonha na Juness, eu vou continuar passando vergonha na Juness. Não. Se você tem essa vergonha, você vai começar a se sentir situações de vergonha na vida. E aí você começa a pensar, nossa, isso está repetindo o tempo todo. Claro, porque você está manifestando cada vez mais. Agora pensa na coragem, na aceitação, na alegria, no amor, na paz. Você vai começar a atrair situações para sua vida para manifestar mais situações de alegria, de surpresas, de paz, de amor, em várias áreas da vida, tá? Em todas as áreas da vida. Então, você pode começar a cuidar da sua saúde, isso vai reverberar em todas as áreas da sua vida. Você vai começar a praticar a lista da gratidão, isso vai começar a reverberar em todas as áreas da sua vida. Você vai, por exemplo, melhorar seu relacionamento com a sua família, isso vai reverberar em todas as áreas da sua vida. É como se tivesse tudo conectado, tá? E aí vem um pouquinho da fé, né, que eu falei. A Juness veio para realmente fazer com que eu colocasse tudo em ação, porque uma coisa é você saber o princípio, outra coisa é você praticar ali todos os dias. E como na engenharia não tinha muito como eu praticar, né? Eu não dependia muito de coisas, só dependia do meu trabalho, eu conquistava coisas mais materiais, mais da minha vida pessoal. E aí eu comecei a entrar na Monavi na época e tudo começou a dar errado. As pessoas falavam que elas não iam no plano, falavam que ia fechar, sumia, as pessoas que entravam não faziam. E aí eu falei, cara, mas eu penso tão positivo. Olha que loucura, como foi um paradigma para mim praticar tudo isso no marketing de relacionamento. Porque eu acreditava, eu pensava, mas tudo dava errado. E eu comecei a buscar resposta. Eu até falei com o Caio, na época era nosso upline, eu falei assim, cara, mas o que está acontecendo? Eu sou muito positiva, eu tenho muita fé, eu acredito, mas as coisas não estão acontecendo. Os resultados estão sendo totalmente travados de venda, de prospecção. E aí eu entendi, gente, o poder de você realmente sentir. Porque olha que louco que acontecia comigo no começo da Monavi, talvez isso possa acontecer com você hoje aqui na Juness. Eu convidava uma pessoa e eu acreditava, né, que eu queria ser diamante, que eu queria avançar de título, que eu queria ganhar viagem, mas dentro de mim, o meu sentimento era de medo. Medo da pessoa me dar o bolo, medo da pessoa dizer não, medo da pessoa, de eu não dar conta da pessoa, dela cadastrar e eu não dar conta de ter o patrocínio dela. Então, olha que louco, o meu pensamento era positivo, mas o meu sentimento era negativo. E aí, quebrava tudo. Ou seja, minava toda a minha fé e aí as coisas não davam certo. E aí você entra num looping, né? Porque você pensa positivo, aí você fala as frases, você se determina, você mas no sentir, você tem medo. No sentir, você tá ali com medo da pessoa não ir, da pessoa te dar o bolo, da pessoa não fechar, do cartão não passar. Quantas vezes você vai fazer um cadastro e o cartão não passa? E aí começa a travar tudo, começa a travar o sistema, começa a travar, dar problema no banco. É uma loucura. A gente tem que tomar muito cuidado ali. Quando vai fazer um fechamento, eu já começo a agradecer, obrigada a Deus, começa a manifestar uma energia boa ali, porque o sistema é muito da Juness, é muito testar a nossa fé. Vocês já passaram por isso, gente? É loucura. E aí eu comecei a manifestar a minha fé de que eu tinha que acreditar e soltar. Então,
todas as vezes que eu reconstruí equipe, eu tive que voltar e me reconectar com Deus e falar, Deus, eu confio em você, tá? Eu preciso que você haja. Eu estou fazendo esforço. E o universo fala muito isso, né? Não é um esforço dolorido. Quando você se conecta com a lei da atração, é um esforço para frente, é um esforço leve, gostoso. Então, é como se você estivesse numa maré. Você está ali, né? Você está nadando, mas você tem a força da correnteza. O universo é a correnteza. Quando você está indo para o caminho errado, ou você não está tão, assim, com sentimento alinhado, você está fazendo esforço, mas você está nadando contra a correnteza. Você está querendo a qualquer custo, tá? Comecei a praticar muito isso aqui na Juness. E aí, essa frase é muito poderosa, porque em vários momentos onde eu perdi equipe, onde as coisas não davam errado, onde eu não batia as minhas metas, eu aceitava. E o aceitar faz parte, né, de você realmente cocriar a sua realidade, porque nem sempre vai ser no nosso tempo. Muitas vezes é no tempo de Deus. Então, muitas vezes você vai se sentir sozinho, muitas vezes você vai ter todo esse desafio, mas quando você tem a sua fé estruturada, lembra que eu falei que eu criei muito essa conexão neural de repetição? Eu lembro de uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. A gente estava no baile em Cancún, na festa do branco. Eu estava para bater meu rubi. Faltavam 31 ciclos, eu estava desesperada. Assim, era nítido que você olhava para mim, a minha cara era de desespero, mas eu sorrindo lá, feliz. Eu lembro a roupa que eu estava, eu lembro a roupa que a Lili estava. Eu encontrei ela no meio da festa, abracei ela, falei, Lili, vai ter que dar, velho. Não sei como, mas vai ter que dar. Faltavam 31 ciclos, gente. 31 ciclos de um dia para o outro eu precisava subir e eu não tinha noção da onde ia vir. E eu só rezava, podia dar muito certo, como podia dar muito errado, mas toda essa fé, toda essa energia, eu sabia que eu não podia pensar negativo. Eu sabia que toda vez que eu tinha medo, eu estava dando um passo para trás. Então era essa briga interna, assim, ó. Essa briga interna comigo mesma, de tipo, vai dar ou não vai dar, vai dar ou não vai dar, é impossível, né? E aí eu manifestei isso, abracei a Lili e falei, Lili, vai ter que dar. E aí eu só falava assim, é crença, é crença, é crença. E aí vem, gente, o universo começa Deus vai testando a nossa fé, tá? O que eu quis colocar com esse slide? Que Deus vai testar o quanto você realmente está acreditando em tudo isso que você está falando. E eu falei, Deus, agora eu preciso acreditar, eu vou fazer a minha parte, mas vou precisar da sua ajuda também, tá? Faz sentido isso também? Porque não é só física, não é só ciência. Quando você coloca sua fé, tudo manifesta muito mais rápido. Então, você pode desenhar sua meta agora. Você pode desenhar sua meta. E você pode colocar que você vai virar diretor em dezembro, você vai terminar o ano, você pode criar uma imagem. Olha que loucura. Você pode hoje, acabou de entrar na Juness, você pode criar a sua imagem, que o Natal de 2022 você vai estar muito feliz com a conta bancária recheada, passando o Natal com a sua família, sendo o novo ou a nova diretora Rubi da sua cidade, né, da sua equipe, sendo reconhecido. Como é o estado interno? Eu só visualizava a sensação de comemorar o Rubi. Eu só imaginava que existia essa possibilidade. Eu não conseguia imaginar o que aconteceria se eu não passasse. E isso faz muito parte da cocriação também, tá? Então, aqui eu quero trazer algumas dicas práticas para a gente mudar a nossa vibração, porque é muito fácil hoje eu mudar isso, mas mas teve uma prática, teve um passo a passo. Eu tenho gatilhos e ferramentas, o livro do segredo fala isso, tem a sua caixa de ferramentas para mudar sua vibração, porque o maior segredo acontece você começar a analisar todos os dias. E não é 100% dos seus pensamentos que precisam ser positivos. Você só precisa de 51%. Só um pouquinho a mais positivo, tá? Que isso tudo vai mudando a vibração. E aí, como que a gente sente que o nosso pensamento é positivo ou não? Pelas nossas emoções. Então, não dá para a gente controlar o tempo todo o nosso pensamento, mas dá para a gente começar a analisar mesmo o que a gente está sentindo, tá? Então, você identificou que você está triste?
identificou que você está cansado, identificou que você está num dia ruim, não adianta você fazer convite assim, não adianta você dar plano assim, não adianta você querer vender, porque vai dar em nada, você vai gastar energia e vai se frustrar. Você precisa mudar o seu estado vibracional. E existem algumas ferramentas para isso, que automaticamente muda a sua energia. Áudios. Nós temos uma memória muito forte com o que a gente ouve, a gente não tem noção. Toca uma música da sua infância, você sabe cantar. Uma música que lembra a letra, às vezes você fica anos sem ouvir aquela música toca, ela te remete uma emoção, ela te remete a sentimentos, a cenas, as histórias, você sabe cantar a letra, mas faz anos que você não ouve, mas não tem problema, tá no seu inconsciente. Ou seja, o que a gente ouve impregna no nosso cérebro. Por isso que eu sempre tenho, eu corro ouvindo podcast, eu tenho, né, o Bluetooth no carro para ouvir as coisas, eu gosto muito de músicas, mas músicas que tragam sentimentos bons, que tenham letras boas, porque não adianta ser uma música que está te deixando feliz, mas a música está falando de traição, de sofrência, de abandono, porque você pode ter um sentimento feliz, mas a palavra, ela é muito forte. Então, você tem que tomar cuidado até quais músicas você vai ouvir para te deixar bem, tá? Então, ficou triste? Bota uma música boa e começa a dançar. Põe um áudio que te inspira, ouve, né? Quem são os seus mentores? Tony Robbins, sei lá, Joel J, Caio Carneiro. Tenha gatilhos ali de pessoas que vão te elevar a sua vibração. A gente está no momento de pandemia, mas você abraçar as pessoas que você ama faz muita diferença, tá? Então, sei lá, tenha ali o seu marido, sua mãe, sua irmã, seus filhos e fala assim, ó, quando eu estiver triste, me dá um abraço para a gente mudar a energia. Você não vai contagiar ela, mas ela pode contagiar você, tá? Então, essa conexão, esse abraço, ou você ter as pessoas que você ama junto, mudam automaticamente o seu padrão de vibração. Animais de estimação. Aqui pode ser até criança, tá? Animais de estimação e crianças são gatilhos muito poderosos. Pensa no dia que você tá triste. Aí você chega perto do seu cachorro começa a fazer carinho em você. Aí você começa a brincar com ele. Cara, aí você recebe amor ali dos seus bichinhos, pode ser gato, pode ser passarinho, pode ser cachorro, muda o seu estado interno. Então, usa conscientemente. A minha cachorra, às vezes, eu paro o dia assim, falo, me dá um abraço, Larinha, que eu tô precisando de um abraço seu. Ela vem, me lambe, pula em cima de mim, muda a minha energia na hora, tá? E lista da gratidão. Tá triste, começou a dar errado, começou a travar tudo, para tudo. Pega um caderninho e começa a agradecer. Eu sou grato, obrigada, Deus, eu sou grato pela minha saúde, por eu ter acordado vivo, pela minha saúde, pela minha proteção, pela minha família. Agradecer pelas coisas sutis, gente, pelo básico, sabe? Da gente poder ter 2 pulmões fortes, da gente poder respirar, da gente ter todos os membros, todos os órgãos. Quando você começa a manifestar a gratidão muda o nosso estado também. E aí, para finalizar e falar um pouquinho, né, de cocriação, o nosso cérebro, ele não entende a palavra não, ele não entende a palavra não. Então, quando você fala assim, eu não quero me atrasar, automaticamente você vai manifestar que você quer se atrasar. Ele corta a palavra não. Eu não quero ter dívidas, ele corta a palavra não. Eu não quero ser traída, corta a palavra não. Então, você tem que usar também a linguagem positiva. Eu quero prosperidade, né? Eu quero ser pontual. E ele também funciona muito por imagens. Como que você precisa reforçar cada vez mais para você chegar mais rápido nos seus sonhos? Criando imagens no seu cérebro. Você precisa fotografar, e no começo era muito difícil para mim, tá? Então, eu pensava assim, eu fechava os olhos, hoje, para mim, as imagens estão todas criadas na minha mente. Então, eu paro e fecho os olhos, por exemplo, se eu penso em Cancún, que é a meta agora, né? Nossa, você precisa fechar os olhos e imaginar o mar, imaginar a areia, imaginar o seu pé na areia, imaginar a sua sensação de estar lá em Cancún, a sua sensação de entrar no Hilton e visualizar tudo aquilo de graça. É a sensação misturada com a imagem.
A sensação de você entrar no quarto, o quarto ser maravilhoso, né? Quem sabe tem uma banheira de novo no quarto para a gente brincar bastante, você tomando um champanhe ou um drink que você gosta. Então, o seu cérebro vai criando imagens de como vai ser aquela viagem. A sensação e a imagem de como vai ser você avançando de título. Por isso que criar o flyer antes do avanço de título é muito importante. Por isso que você recortar as imagens que você quer e colocar num quadro dos sonhos é importante. Porque o seu cérebro, ele acelera o processo quando você tem uma imagem daquilo, tá? Não é idiotice, é muito forte. E aí, como que eu faço o quadro dos sonhos? Acho que depois vocês vão fazer uma dinâmica, né? Eu entro no Google Imagens e coloco, sei lá, Cancún. E eu pesquiso a imagem que mais conecta comigo. Eu pego uma imagem de paisagem, seja da praia, do pôr do sol, ou seja do Hotel Hilton, não sei, mas você vai escolher a imagem que você mais quer. E você vai falar assim, eu quero esta imagem. E aí você pode mandar imprimir e colocar no seu quadro de sonhos. Porque quanto mais específico você for, melhor. A pessoa pega e fala assim, eu quero viajar, vou colocar uma praia. Mas qual praia? Né? Qual destino você quer ir? E teve uma cena muito engraçada do quadro dos sonhos, que eu queria muito ir para Nova York. Eu nunca tinha saído do país, tá, gente? Nunca tinha saído do país. A Monavi me abriu as possibilidades para viajar. E eu fui colocando os destinos, e todos os destinos estão se realizando, é uma loucura. E eu tinha a vontade de ir para Nova York, e eu coloquei, quando eu fui imprimir, imprimiu 2 imagens iguais, que era da Estátua da Liberdade com Manhattan atrás. E aí, na hora, eu peguei as 2 imagens iguais e falei, lei da atração, né? Vamos reforçar aqui, vamos botar as 2 imagens, vai que realiza mais rápido. Então, eu tinha essas 2 imagens iguais e tinha uma imagem da Times Square. Aí, beleza. A gente foi para a viagem da Disney em 2018. Era Disney. Aí, o meu líder, na época, virou para mim e falou assim, Mari, é o seguinte, vamos fazer uma esticadinha em Nova York? Falei, claro, tá no meu quadro dos sonhos. Ele falou assim, ó, tô vendo um Airbnb rapidinho, a gente já pode pesquisar a passagem. E aí, gente, o seu sonho, sabe, o caminho mais rápido e fácil de você realizar. O que eu tô querendo dizer? Isso tudo foi leve. O hotel foi muito barato, a hospedagem que a gente fez. A passagem estava no horário certo. Foi uma viagem que eu quase não gastei dinheiro. Eu fui para Nova York sem gastar quase nada, só com a passagem, de tão barato que foi essa viagem. E aí, chegando uma hora, a gente foi fazer um passeio lá, tal, e teve uma hora que eu olhei, assim, Manhattan, eu comecei a chorar. Ele tirou uma foto minha na Estátua da Liberdade com Manhattan atrás, e eu peguei a foto e comecei a chorar. Ele falou, o que você está chorando? Eu falei assim, é exatamente a imagem no meu quadro dos sonhos. E eu nem lembrava da imagem. O importante é você ter a imagem lá e aquilo ficar no seu inconsciente, porque uma hora você vai manifestar aquilo e você nem vai lembrar, assim, as coisas te surpreendem muito, tá? Então, as imagens, elas são muito importantes. Relacionada a Juness, coloca o título que você quer, o tipo de equipe que você quer, coloca você no palco, né? Se você tem alguma foto já com microfone, coloca no seu quadro dos sonhos, de impactar vidas, coloca o J-Office lá, sei lá, imprime o negócio de ciclos, escreve à mão ciclos que você quer manifestar, faz o seu flyer, tudo isso você está co-criando a sua realidade do título que você quer para a Juness, tá? Aqui falando bem rápido, vocês viram ontem, muito possivelmente, não é só pensar positivo, tá? Existe muita coisa no nosso inconsciente que é como se fosse um iceberg, e aí, por isso que a gente precisa cuidar para limpar, porque uma coisa é você pedir, você agradecer, você cocriar, mas se o seu inconsciente tiver traumas, tiver dores, tiver crenças ali, né, de pai e mãe, coisas na infância, tudo isso vai te puxar para baixo. Então, muitas pessoas não manifestam aquilo que elas querem, não porque elas não pensam positivo, não porque elas não têm quadro dos sonhos, não porque elas não mentalizam, mas porque o inconsciente delas sabota elas. Isso é muito forte, tá? O inconsciente dela sabota para que ela não realize. Então, ao mesmo ponto que eu sou extremamente positiva para
pensar no futuro, eu me conecto para limpar o passado. Então, eu fiz constelação familiar, né? Todos os treinamentos de PNL, que a gente estuda, os livros, os áudios, reprogramação, aí você faz terapia, aí você faz Ho'oponopono, tudo isso é para ir limpando e modificando as minhas crenças, né, da infância. A Lili deve ter falado um pouquinho de crenças, né, mas somos regidos por 3 pilares de crenças, que é a identidade, quem você é, a capacidade, aquilo que você é capaz de fazer, e o merecimento, aquilo que você é capaz de ter, né? E, para mim, o mais importante, que é o que a gente está fazendo aqui para encerrar o treinamento, essa é uma pirâmide dos níveis neurológicos. E isso tem totalmente a ver com o que a gente está fazendo aqui e com o que a Junesse proporciona. Não adianta você ser uma pessoa positiva, que é grata, que tem ali a lei da atração manifestada, se o seu ambiente é negativo. O seu ambiente te molda. Então, nessa pirâmide, tudo começa e termina no ambiente. Por isso que a gente fala do ler, escutar e se conectar, por isso que a gente fala da lei da associação e da lei da desassociação, por isso que a gente fala para se afastar de pessoas negativas, pessoas que não acreditam em você, pessoas que estão querendo curtir o final de semana enquanto você está querendo trabalhar, porque isso suga a sua energia, tá? Então, se você quer que realmente a sua vibração fique alta, que você crie, né, a sua realidade mais fácil, você precisa cuidar do seu ambiente. E o seu ambiente não é só o seu espaço de trabalho, não é só a sua casa. O seu ambiente é o seu WhatsApp, o seu ambiente é o seu Instagram. Eu ocultei, gente, eu silenciei um monte de amigo meu, um monte de gente, até gente chata da Junesse. Sabe, gente que você vê que tá em outra vibe? Eu falo, essas pessoas estão sugando a minha energia. Eu só me concentro na galera que está produzindo muito, na galera que está sábado e domingo trabalhando, na galera que está avançando, que está dando treinamento, que está avançando de título. Então, toma cuidado. Essa é a melhor dica que eu posso te dar relacionada à Junesse. Toma cuidado com quem você se associa aqui dentro. E a associação começa na Open, quando você vai, quem você conversa na Open. Quando você vai para a Expo, com quem que você fica. Eu já fui em eventos onde a galera ficava mais para fora do evento do que para dentro, e isso impactava diretamente no quanto eu estava aprendendo no evento. Eu sempre aprendi, né? Eu e a Lili, a gente sempre estava grudada na galera que está fazendo. A gente teve a nossa linha ascendente que muita gente desistiu, porque eles perderam o foco. Eles começaram a se concentrar mais naquilo que eles não tinham aqui dentro do que naquilo que eles tinham. E aí, sabe o que eu fiz? Eu me desassociei dessas pessoas, porque eu sabia que elas roubavam a minha energia. E eu comecei a me concentrar só em quem estava fazendo muito. Então, isso começa a ser uma blindagem energética, emocional e vibracional dentro da Junesse, tá? É isso que vai te deixar forte para você não desistir, você se associar a pessoas que estão produzindo muito. Porque sempre vai ter gente que não está fazendo, gente que vai reclamar da Junesse, gente que vai falar que a empresa vai falir, que está ruim, que já foi melhor. Sempre vai ter esse burburinho. Eu espero que esse burburinho não venha de você, tá? E aí, depois você muda o seu ambiente, você muda o seu comportamento. Se você começa a andar com gente muito positiva, automaticamente você começa a ser mais positivo. Aí você vai melhorar suas capacidades, suas habilidades, aí você muda o seu sistema de crenças e valores. Então, tudo começa e termina no seu ambiente. Para finalizar, vibrações, quando você pensa sobre alguma coisa, um tipo particular de vibração rodeia. E é por isso que, às vezes, quando você está perto de uma determinada pessoa, você se sente triste por alguma razão aparente, por nenhuma razão aparente. Então, até as pessoas do seu lado, elas influenciam se elas estão felizes ou não. Quanto mais feliz você estiver, mais você vai reverberar coisas boas para as pessoas. Então, a minha frase, né, para finalizar, não é sobre brilhar, é sobre iluminar a vida das pessoas. O que a gente faz aqui não é só você ser bom. Saiba que você decidindo ter sucesso aqui dentro, você vai contagiar muita gente e mudar muitas vidas. É isso, gratidão. Obrigada. Obrigada. Acho que verdadeira aula aí, né, para todo mundo. Tem muita gente nova, né, que nunca tinha ouvido você falar, ou que a gente não tinha trazido todo esse conteúdo, que a gente normalmente não tem tempo, por isso que a gente acorda mais cedo,
né? Se fosse durante o dia, a gente tinha que fazer as coisas nas pressas. A gente acorda mais cedo para a gente ter o presente de poder fazer e ouvir isso com calma. Espero que vocês tenham aproveitado. Mari, gratidão, amiga, gratidão. Conta com a gente, com esse time inteiro aqui, né? Com todo mundo que está aqui. Com certeza, né, você vai poder sempre estar contando que o que você manda para a gente, né, volta em dobro aí. Com certeza 2022 vai ser o nosso ano, né? A gente já profetizou isso e a gente está fazendo. E o universo está vendo que a gente está fazendo, né? Estamos aqui para provar que a nossa parte a gente está fazendo. Gratidão, amiga, assim, em nome de todo mundo, tá? Assim, pela sua... E aí, ó, Ah. olha que legal. Começa a observar como começou o seu dia, né? Então, você conectou aqui, sei lá, 5:30 da manhã. Como você estava o seu estado? E como está o seu estado agora? Porque conforme a gente vai falando, você vai vibrando também. Então, isso é você analisar, né? Eu tô terminando energizada, que eu não sei vocês, mas eu tô assim, ó. Eu falar disso manifesta muita coisa boa. Então, eu espero que você também tenha sido contagiado e que você entenda essa diferença de estado energético. E que você vibre muito e que vocês, né, façam um quadro maravilhoso da vida de vocês que realmente realiza, gente. Quadro dos sonhos é vida. Obrigada, Lili. Desculpa ter passado o horário um pouquinho. Foi ótimo, amiga. Tudo é como tem que ser, né? Tudo é como tem que ser. Quem tem que estar aqui, está aqui. Quem tem que ouvir, está aí. E vocês tiveram um verdadeiro presente. Obrigada, amiga. E a gente vai agora colocar em prática, né? Assim como todos os dias, né? A gente tem que fazer algo, não é só ouvir. Né? Eu falei, muita gente, não adianta estar aqui, ouvir, achar tudo isso lindo, mas não colocar em prática. Mudança de vibração, mudança de pensamento não é do dia para a noite. Né? Olha quanta coisa, olha quanto tempo a Mari contou. Se pegar várias pessoas aqui, a gente também tem muitas histórias. Né? Eu vou organizar até em slides, porque assim, isso que ela falou desses exemplos, eu tenho assim milhões, acontece toda semana na minha vida algo dessa forma. Né? Ontem eu estava falando, eu falei, aí apareceu uma pessoa que ligou uma coisa que eu não sabia. As coisas são conectadas e o universo chama, né? Você para aquilo que você pede. Então a gente pede, né, para que ele vá. Quando a gente fala que a gente quer crescer, que a gente quer ficar forte, ele vai mandando os desafios, ele vai mandando as portinhas, ele vai lhe convidando, né? Então eu sempre digo assim, né? Vamos dizer sim para toda essa abundância que o universo tem, para que a gente não vibre na falta, né? Eu falo muito isso aqui. Falo, acho que muitas pessoas que já me falaram, me pediram alguma coisa que está travado na Dionesse. Acho que hoje, daqui por diante, quem está nessa sala já sabe onde está o problema. Falamos disso ontem e falamos disso hoje. São duas coisas diferentes, é o pensamento e o sentimento. Né? Então, vê, olha como tudo se conecta. A gente escolheu 4 temas, eu faria 20 dias, 30 dias de coisas aqui, se a gente tivesse mais tempo. Faremos, né, em janeiro, no nosso Mind, alguma coisa. Tem também o nosso Start Week que vai ter. Tem muita coisa boa para vocês. Mas esses 4 temas, que é saber como você está, identificar quem você, como que você está, que é a nossa roda da vida e o que a gente fez no primeiro dia. Ontem a gente falou muito sobre pensamento e controle, que você vê que está todo conectado, né? Porque se o pensamento gera um sentimento, você não pode trabalhar só um. Não adianta só meditar também. Né? Não adianta só botar energia, porque o seu pensamento controla. Olha como ela falou. Eu pensava positivo e sentia negativo. Então, eu penso em abundância e vivo na escassez. Eu penso que quero fazer o negócio e acho que eu não sou merecedor. Então, não rola. Né? Você precisa alinhar isso aí. E isso é exercício. Não se frustrem se daqui para o dia 31 vocês simplesmente não se transformarem na onda vibracional positiva, porque não é assim. Né? A gente precisa ir fazendo na prática. E é um exercício diário. Né? E por isso que ela falou lá. Eu digo muito porque comigo foi exatamente igual. Exatamente igual dentro das suas condições. Então, assim, vai ser... eu comecei a colocar, ouvir, fala que eu digo sempre para vocês, coloca coisa positiva para ouvir, coloca os podcasts, coloca os áudios, para de seguir pessoas que falam besteira, para de ouvir música de porcaria, não importa. Às vezes é o que eu falo, eu vejo às vezes, né, meus filhos dançando aquela música, agora, essa música que não sei o que acontece, né? Minha mãe dizia que as músicas da gente já eram um desastre para da época dela. Eu imagino que ela pensa hoje com o que está acontecendo, né? Das dela para essas próximas. Porque eu fico vendo a minha filha dançar um negócio que faz assim, todo mundo já viu, né? Criancinha dançando essas coisas. Eu digo, meu Deus do céu, o que está indo para a cabeça dessa criança?
E eu fico vendo ela assistir, ela vê as coisas, ela conversando com as pessoas. Meu Deus, a cabeça dela tá salvando essas informações todas. Pelo amor de Deus, isso é uma lavagem cerebral. Por quê? Porque eu sei que o que você ouve, que o que você vê, que o que você vive, está formando tudo isso dentro de você. Só que vocês têm a opção hoje, né, com toda essa informação, e olha que isso não é nada dentro do todo, por isso que está cheio de live, Joel J, Paulo Vieira, 1000 cursos, livros, para vocês entrarem nesse mundo, né? A Mari não está aqui em uma hora falando algo do nada, são anos de áudio, horas de áudio, de livro, de experiência, de testar. Eu digo porque a gente testa, né? A gente vê uma coisa, faz e fala, não funcionou, estou fazendo alguma coisa errada, faz de novo, e você de vez em quando, e as coisas vão ficando claras. Eu digo que com o passar do tempo você vai se conhecendo tanto, você vai entendendo tanto sobre como que as leis do universo funcionam, você vai tirando limpando, é como se a gente tivesse, quem já foi para o oculista sabe, ele bota um monte de coisinha no seu olho e fica assim, tá melhor assim ou melhor assim? Tá melhor assim ou melhor assim? Tá melhor, já viram eles fazerem isso? Você vai começando a escolher, tá melhor assim, tira esse coloca, esse tira, esse coloca, para que você enxergue o mundo do jeito que você quer, porque ele é do jeito que ele é, tá lá. Né? O que eu digo do universo que eu falei no comecinho, que é melhor aceitar, é que assim, ele é como ele é. Você não pode mudar como ele é, o que você pode mudar é como que você enxerga, como que você vai absorver aquilo ali, como que você vai fluir. Se você quer nadar contra a correnteza, né, e negar que tudo isso funciona, por isso que a gente fala muito da fé, eu falo muito de Deus, porque assim, velho, não dá. Não tem ninguém para contar a história que foi sucesso, que é feliz e realizado sem isso. Você quer ser o primeiro a fazer, sem fazer tudo isso. Então, existe uma coisa fluindo. Né? A Mala explicou muito bem pela onda, eu até explico às vezes por outras metáforas, mas assim, nadar contra a correnteza é muito mais difícil. Então, melhor entender como que funciona esse mar, para que lado ele está indo. Como que eu posso aproveitar melhor? É isso que a gente entende como você fluir na lei do universo. Então, eu quero ver todo mundo contando, né? Então, eu gosto muito, registrem as coisas que acontecem com vocês, para que vocês possam contar e contagiar outras pessoas. Né? Você vai aprender a fazer, eu digo muito isso. Esse ano, para mim, eu escolhi, né, para 2022, eu sempre escolho uma palavra, uma missão, alguma coisa para esse ano. E 2022 vai ser o ano de dar sentido a tudo. Tudo. Né? Se eu tirei isso aqui daqui, coloquei aqui, por quê? Para quê? Para que a gente faça o mínimo possível de coisas inúteis, que a gente gaste o mínimo possível do nosso dia em coisas que não fazem sentido. Né? A pandemia ela trouxe uma coisa para mim, não importa o que você faz, se fizer sentido para a sua vida, não importa quanto ela dá, o que as pessoas acham, isso vai lhe realizar, isso vai fazer você dormir com a cabeça mais tranquila. Que foi quando eu comecei esse negócio aqui na segunda-feira, falando que o nosso objetivo é chegar num planejamento, numa agenda, porque tudo isso que a gente vem falando, ele precisa ir para o seu dia, ele precisa ter hora para acontecer, ele precisa estar lá, porque senão o dia começa, quando você der conta, ele acabou e você não fez nada. Só que não adiantava fazer com vocês um planejamento, uma lista de metas, se vocês não entenderem que dá para sonhar mais alto, que dá para mudar a sua vibração, que dá para você criar o que você quer. Não é listar, quero comprar um carro. É você sentir que o carro é seu, que está pronto, que você está dentro dele, é o cheiro dele. Né? Não falo de coisas só materiais, falo, né, às vezes, de você atrair aquela pessoa que você quer para você, para relacionamento, você atrair a equipe que você quer, né? Eu digo isso porque a minha equipe, graças a Deus, vocês quase todos da minha equipe, quem não é do coração, né? Eu atraí isso aqui. Eu digo para a Mari, a gente faz muito isso, eu desejo que as pessoas que venham para somar apareçam, e elas aparecem. Tem gente que entra e faz, eu posso entrar no seu grupo? Eu posso entrar no seu onde? Eu quero estar perto de vocês. Né? Eu recebo direto isso. E isso já é manifestação do que eu pedi. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês precisam disso para mais para frente, porque a gente junta é imbatível, né? Nossa energia. Imagina se cada um vibra a 2 metros e a gente se junta. Quantos metros a gente não vai alcançar, né? Imagina todo mundo junto vibrando. É isso que eu sinto quando a gente está numa viagem. Por que a gente fala que viagem é mágico? Porque quem está lá já passou pelo crivo de algumas coisas, que ninguém chega lá do nada.
Você chegou lá porque você já mudou. Imagina aquela galera. Vocês viram quem estava aqui em casa, não fez uma caseira ontem, Maria, aqui em casa, botei o vídeo de Punta Cana que fazia Eu sou brasileiro. Aquele áudio. Sei lá quantas pessoas tinham ali, 400, 500 pessoas, vibrando. Olha quanto a gente consegue atingir. Né? E você parece que fica blindado quando você está no meio dessas pessoas, porque não chega em você. Não chega energia ruim em você quando você está no meio de pessoas assim. Né? Então, assim, vamos colocar em prática isso. A gente vai colocar, vou colocar a musiquinha agora. O que a gente vai fazer? Tá? Para fazer o quadro dos sonhos, não é só a imagem. A gente precisa criar isso aí. Né? E eu sei que muita gente vai lá na revista, vai lá no Google e coloca, por exemplo, Cancún, como a Mari falou, como outras coisas também, né? Eu aconselho que vocês tenham a Roda da Vida aí pertinho de vocês, que preencheu. Por quê? Porque o meu quadro dos sonhos, ele tem do corpo que eu quero ter, da vida que eu quero viver, como eu quero me imagino com os meus filhos, todas as viagens, coisas que são intangíveis. Então, por exemplo, eu coloco uma imagem de uma família em oração, com a palavra fé, com o texto na mão, de mão dada, porque eu não quero que a minha família perca isso. Então, eu fico assim, essa imagem ela fica na minha mente fotografada, mas eu crio essa imagem primeiro. Então, a gente agora não vai pesquisar a imagem. A gente vai fazer o quadro dos sonhos quando sair daqui, tá? A gente não vai fazer a parte prática. Você vai pegar um papel e uma caneta, a gente vai colocar, eu vou colocar uma música, e você vai imaginar, você vai visualizar. Eu não vou ficar eu até posso falar uma coisa ou outra se vier no meu coração, mas assim, eu quero que vocês tenham como é que chama? Esses pontos para pensar, para vocês também não viajar na maionese e se perderem, né? Porque a gente viaja quando coloca essa visualização. Mas eu quero que vocês fiquem livres para pensar aquilo que a sua mente for capaz de alcançar. Né? Não economiza na loucura, não economiza no tamanho do sonho, não economiza. Tem hora que você vê assim, é tão absurdo, né? O dinheiro, às vezes, que as pessoas têm uma vibração muito de escassez. Tem gente que tem medo de sonhar com muito dinheiro. Meu irmão, pelo amor de Deus. É só para sonhar, tá? Faz a sua parte, deixa que o universo faz a dela. O que realmente fizer sentido para você. Imagina assim, coloca no seu caderninho vida extraordinária. A gente vai fazer uma lista de coisas que representam para você uma vida extraordinária. Não importa o que o outro acha, tá? Né? O que eu estou querendo dizer para vocês? Por exemplo, no quadro dos sonhos do meu marido tem um carro. De um jeito lá que eu nem sei. Eu faço sempre ele, escolhe um para mim, coloca um aí. Porque para mim, ele fala assim, esse aqui é o seu. Ele sonha para mim o carro. Porque carro para mim não faz isso. Já para Mari, não. Mari gosta de carro, gosta de, sabe, entende de marca. Então, assim, não importa o que as pessoas acham, não importa o que as outras pessoas têm de quadro de sonhos. Tenta sentir, vai por mim que funciona. A gente vai fechar o olho, vou colocar a musiquinha, e você vai começar a sentir, respira fundo, sai do lugar que você está aí, não abre o olho, e começa a sentir, respirar e pensar assim, o que é a vida extraordinária dentro do meu coração? Onde você está? Com quem você está? O que você está fazendo? O que é que tem à sua volta? Né? Se é uma champanhe, ou se é um mar, ou se são seus filhos, ou se é, não sei, as nuvens, não sei. Coloca, porque assim, às vezes você não tem noção, mas o seu coração vai dizer o que ele realiza de verdade. Muita gente nem sabe. Quando a gente vai sonhar, às vezes, a gente sonha com aquilo que tampa o buraco que está aberto. Às vezes a gente quer apagar um incêndio que está acontecendo e sonha com aquilo ali. Né? E às vezes você está... Ontem eu estava ontem eu estava numa missa com as relíquias aqui, um negócio diferente, né? E aí o padre falava assim, coloca as suas intenções. À tarde eu fui fazer o texto da misericórdia, coloca as suas intenções, o seu pedido mais... Meu Deus, tem hora que eu tenho até medo de pedir, a minha vida é tão boa que eu fico sem querer. Comecei a pedir pelas pessoas, pela saúde das pessoas, pelo monte de coisa, porque... E depois me dei conta, por que não pedir para mim? Por que não entregar para mim também? Por que o universo é abundante? Ele pode curar todo mundo, ele pode trazer... Eu pedi muito pela Bahia, aí eu ficava, meu Deus, com tudo isso na Bahia acontecendo, vou não pedir nada para mim. Mas ele estava perguntando, peça o que você quer, o que o seu coração quer.
Então, eu fico nessa coisa também, né? Aquela briga interna. Então, agora, eu vou colocar a música. Você vai listar coisas, não precisa ficar listando na hora. Deixa a sua mente ir. Imagina pessoas, lugares. O que representa para você uma realização? Então, vou fechar uma pergunta mais fácil para vocês poderem, que ontem deu uma divergência no final. Você vai pensar assim: quais são as situações que você se sente realizado? Começa a respirar, né? Eu vou começar a colocar a música. Começa a respirar, porque no começo você fica tudo meio bagunçado, mas depois você começa a fluir, você começa a ver as imagens, você começa a ver as situações, você começa a ver uma coisa com a outra, né? E aí eu vou dizer, dentro disso tudo, você vai fazer a parte de Junesse separado. Por que separado? Porque Junesse, ela não é toda a sua vida, ela é uma parte, apesar de que ela faz parte da minha toda hoje, né? Ela está em tudo e tudo tem Junesse em algum lugar. Mas o que eu falo? Porque tem metas familiares, tem metas de saúde, tem metas que você precisa visualizar e dentro da Junesse você precisa mensurar. Então, quando for viajar, tem que ser para Cancún, porque é a viagem que tem. Dá para você querer botar Dubai, porque não vai rolar Dubai agora, mas vai rolar Cancún, né? O título, os lugares, então, o lead, a sua equipe, as pessoas, a reunião, a gente tem em Arapiraca quinta-feira, como que você quer? Amanhã, hoje, você tem uma reunião hoje com alguém, como que você quer? Vão fazendo isso. Depois, amanhã, a gente vai organizar isso em metas e objetivos. Agora não é hora de complicar. Agora é hora de deixar a mente trabalhar, tá? Vão anotando, por exemplo, as frases, ou, por exemplo, eu me vi numa praia com os meus amigos, ou então eu me vi numa viagem de neve com os meus filhos, eu não sei, no casamento, não sei o que vocês viram. Vocês vão anotar esses pontos depois, para que você vá para o Google, quando acabar essa reunião, você vai para o Google buscar a imagem que mais se parece com a foto que você tirou. E aí, com essas palavras, é mais fácil de você encontrar, né? Porque você pode colocar uma frase, você pode colocar Cancún praia, Cancún piscina, champanhe, você pode colocar banheiro, hotel, Hilton, e ela vai aparecer as imagens que você viu, e você vai escolher todas essas imagens para você montar o seu quadro dos sonhos, né? Para você poder... Outra coisa importante, quem não acredita em quadro dos sonhos, vai pesquisar. Eu nem vou perder meu tempo aqui para explicar para vocês o quão importante é o quadro dos sonhos. A Mari já falou, eu já falei, a gente bate na tecla, o El Black já falou, eu não vou convencer vocês a fazerem quadro dos sonhos. O que eu vou dizer é o caminho mais fácil das coisas acontecerem, de chegarem até você. É como se o universo precisasse disso para poder lhe dar. Ele não sabe direito o que você quer. Não é qualquer praia, não é qualquer título, não é qualquer marido, não é qualquer filho, não é qualquer equipe. É aquela ali que você sonhou, que você criou. Então, sejam específicos e vão para as imagens daquela que você olha e faz, é esse. Quando ele chegar, eu vou saber reconhecer, tá bom? Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, tira pelo chat, para a gente não andar da hora. Não, aqui estou. Deixa eu fazer uma coisa, não consigo, peraí, eu vou ter